Você já teve a sensação de que tem alguém ou algo te observando mesmo quando está completamente sozinho? Já sentiu aquele arrepio na nuca, aquela hesitação em fazer algo porque, de alguma forma, parecia que o universo estava te vigiando? Talvez isso não seja só paranoia. Talvez seja o próprio universo respondendo à sua consciência. Eu sei, parece absurdo, parece místico, mas e se eu te dissesse que a ciência mais precisa que já criamos, a física, nos conduziu exatamente até essa fronteira? Um experimento simples, feito com partículas minúsculas, revelou uma verdade incômoda que a maioria das pessoas simplesmente não consegue aceitar. A realidade muda quando você olha para ela. Não é metáfora, não é filosofia barata de rede social. É física quântica, real, inquestionável. E essa é a parte que ninguém te conta. O universo age de uma maneira quando você não está prestando atenção, mas no instante em que você olha, tudo muda. Imagine isso por um momento. Imagine uma realidade pulsando de possibilidades, flutuando entre ser e não ser, esperando apenas o seu olhar. O mundo lá fora pode parecer fixo, sólido, previsível, mas nas entranhas do que chamamos de matéria, tudo está em suspensão, incerto, instável, até que você decide olhar. É exatamente isso que o experimento da dupla fenda mostrou. E sim, é exatamente tão assustador quanto parece. Mas para te explicar isso, eu preciso que você esteja disposto a se despir da sua lógica confortável. Preciso que você me acompanhe para dentro de um laboratório, em um lugar onde o tempo parece parado, o silêncio é absoluto e tudo o que existe são partículas sendo lançadas, uma a uma, em direção a uma barreira com duas fendas. Nada demais, certo? Só ciência, só uma tentativa de entender como essas partículas se comportam. Mas aí algo inesperado acontece. Algo que parece violar a própria lógica da existência. Quando ninguém está olhando, essas partículas se comportam como ondas. É como se passassem pelas duas fendas ao mesmo tempo. Sim, ao mesmo tempo. Como se existissem em dois lugares simultaneamente. Como se fossem fantasmas da própria matéria. Mas no instante em que colocamos um detector para observar, para medir, para descobrir por qual fenda a partícula realmente passou, tudo muda. Ela não passa mais pelas duas. Ela escolhe uma. Se comporta como uma bolinha. A onda desaparece. O padrão se dissolve. O mistério se transforma em algo chato, comum, previsível. Como se a partícula dissesse: "Ah, você está olhando? Então tá bom. Vou me comportar como esperam que eu me comporte." Mas o que é isso? Um truque? Um erro? Ou será que a própria natureza responde à consciência? Será que o simples ato de observar muda o curso da realidade? E aqui começa o pesadelo. Porque se isso for verdade, se a consciência realmente altera o que é real, então tudo o que aprendemos desde criança está errado. Não existe um lá fora separado do aqui dentro. Não há realidade objetiva. Não há separação entre o que vejo e o que é. A sua mente não está apenas dentro da sua cabeça. Ela pode estar, de algum modo que ainda não compreendemos, entrelaçada ao próprio tecido do universo. Mas ninguém quer falar sobre isso, porque é perturbador demais. Porque nos tira o chão. Porque faz a gente encarar a ideia de que talvez estejamos dentro de um sistema que só existe porque estamos conscientes dele, como um jogo que precisa de um jogador para existir, como uma história que só é real quando alguém a lê. Agora me diz, quantas vezes na sua vida você agiu diferente só porque alguém estava te observando? Quantas vezes você fingiu, recuou, adaptou sua verdade à expectativa do olhar alheio? E se isso não fosse apenas comportamento social? E se isso fosse um eco do que acontece com as partículas? E se de alguma forma essa dança entre o ser e o parecer estivesse em tudo? Em você, em mim, em cada segundo da sua existência. Tem uma frase de um físico que nunca mais saiu da minha cabeça. Antes da medição, a realidade não é real. Ela é uma sombra de possibilidades. Você entende o peso disso? Você entende o terror escondido nessa ideia? Porque agora, cada vez que eu paro para pensar, eu me pergunto se o mundo à minha volta existe mesmo, ou se ele só está aqui, porque eu estou aqui, porque você está aqui. E no fundo, existe algo incrivelmente solitário nisso.
Saber que o universo talvez só aconteça quando tem alguém para vê-lo. Saber que sem consciência, talvez tudo desabe em silêncio. Mas ao mesmo tempo, há algo profundamente poderoso também. Talvez você não seja apenas um passageiro no cosmos, talvez você seja o agente, o ponto de colisão entre o possível e o real. Talvez, no fim das contas, tudo isso esteja te esperando para ser olhado, para ser criado. E agora? Você vai simplesmente continuar vivendo como se nada disso importasse? Ou será que, assim como eu, você sente que tem algo muito maior escondido por trás da cortina da realidade? Comenta aqui se isso te despertou. Se alguma coisa aí dentro se moveu, escreve aqui nos comentários. Eu estou olhando. Porque talvez o universo esteja esperando justamente isso.